Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Boa segunda-feira, boa semana. Bom dia, você ouvinte da Rádio Catedral, sua emissora católica. Estamos na metade do mês de fevereiro e vamos meditar hoje sobre o santo do dia. É bem verdade que a liturgia de hoje celebra São Cirilo e São Metódio, padroeiros da Europa. Ambos são a síntese da união entre Europa Ocidental e Europa Oriental, ou melhor dizendo, Europa do Leste e Europa do Oeste. Cirilo, inclusive, é o autor do alfabeto usado pelos povos eslavos, chamado cirílico, usado desde a Polônia até a Rússia. No entanto, amados irmãos, vamos falar hoje, aliás, eu queria mandar um abraço ao Leonan, lá do São João Batista. Dei um abraço a Leonan, estive com eles lá no sábado, na oração pela mãe da Martuxa. Leonan, um grande abraço, Deus te abençoe, não esqueci de você lá do São João Batista. Fique com Deus, um abraço, nosso ouvinte da Rádio Catedral. Um grande abraço, Leonan, querido, lá trabalha no São João Batista. Fique com Deus, meu irmão querido. No entanto, vamos falar hoje de um santo pouco conhecido entre nós, mas muito popular no hemisfério norte, que inclusive faz com que o dia de hoje seja reconhecido pelo seu nome, Valentine's Day, ou Dia de São Valentim. Hoje é dia de São Valentim, e no hemisfério norte é o Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados, em alguns países chamado Dia de São Valentim, é uma data especial e comemorativa, na qual se celebra um dia festivo entre casais e namorados, e em alguns lugares é também o dia de demonstrar afeição entre amigos, sendo comum a troca de cartões e presentes com símbolos de coração, tais como as tradicionais caixas de bombom. Você sabia? Mas, padre, dia de namorados não é em junho? Vamos explicar. Em Portugal e Angola, assim como em muitos outros países, comemora-se no dia 14 de fevereiro, hoje. No Brasil, a data é comemorada a 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua, conhecido pela fama de santo casamenteiro. Vamos explicar o porquê a diferença no programa de hoje. No rosto e na face dos santos, cacemos nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. Aliás, o Leonan disse que não é perdida, a Bíblia é sempre conosco. Os santos são a Bíblia audiovisual, são a palavra de Deus em corpo e em carne e osso, não é verdade? Quem foi São Valentim? A origem do dia de São Valentim, celebrada nos Estados Unidos e na Europa, é muito anterior ao Dia dos Namorados no Brasil. O chamado Valentine's Day começou a ser celebrado no século V. O primeiro dia oficial do santo foi declarado a 14 de fevereiro do ano 496 pelo Papa Gelásio, em homenagem ao mártir desse nome. Valentim era um clérigo de Roma que foi condenado à morte, à pena de morte no século III. Segundo esse relato, o imperador Cláudio havia banido os casamentos naquele século por acreditar que homens casados se tornavam soldados piores. A ideia dele era de que os solteiros, sem qualquer responsabilidade familiar, poderiam render melhor no exército. Por isso ele tinha proibido que soldados se casassem. Valentim, porém, defendeu que o casamento era parte do plano de Deus e dava sentido ao mundo.
Por isso, ele passou a quebrar a lei e organizar cerimônias em segredo. Quando Cláudio, o imperador, descobriu, Valentim foi preso e sentenciado à morte no ano 270. Mas durante o período em que ficou preso, ele se namorou pela filha de um carcereiro. E no dia do cumprimento da sentença, ele enviou uma carta de amor à moça, assinando do seu Valentim, o que originou uma prática moderna de enviar cartões para a pessoa amada a 14 de fevereiro. Mas padre, ele não era padre, não era clérigo? Sim, mas vejam, a prática do celibato ainda não estava estendida a toda a igreja. Ainda havia São Pedro, por exemplo, era casado, o celibato foi decorrente e aconteceu um pouco mais tarde. Ainda não era norma. O celibato surge com o fim dos mártires e o início da vida monástica. Acontece que os monges que viviam o celibato passaram a ser clérigos, padres, e os padres assumiram o celibato dos monges. Então o celibato passa a ser uma realidade na vida clerical e os monges passam, a maioria deles também, a ser clérigos. A igreja viu que isso era muito satisfatório. A igreja no início também não conhecia grandes verdades como a Trindade, a divindade de Jesus. Isso foi sendo pouco a pouco revelado pelos concílios ecumênicos, principalmente os 5 concílios ecumênicos, Éfeso, Niceia, Calcedônia, e daí por diante os 5 concílios, foi sendo pouco revelado por esses encontros de conciliares, de tal sorte que os cristãos, para serem chamados assim, têm que estar em comunhão com os 5 concílios ecumênicos que tratam da Trindade e da divindade de Jesus. Ora, de fato, a igreja, pouco a pouco, obedece a que Jesus falou: eu vos enviarei o Espírito Santo, ele vos ensinará e recordará tudo aquilo que eu vos disse. É chamada tradição da igreja. Mas foi apenas 2 séculos depois que a data passou a ser definitiva. O dia de São Valentim, criado pelo Papa Gelásio. A comemoração foi criada como uma resposta a uma tradição antiga que teria se originado em um festival romano de 3 dias chamado Lupercalia, uma festa pagã que persistia. Como parte das celebrações, jovens sorteavam nomes das garotas misturados dentro de uma caixa. Os 2 se transformavam em namorados durante a festa e podiam até se casar. O Papa Gelásio decidiu então combater esses costumes, aculturando essa festa pagã, transformando-a em um evento cristão em homenagem a São Valentino. Desde então, o dia de São Valentim era, até algumas décadas, uma festa comemorada principalmente em países anglo-saxões, mas ao longo do século XX o hábito se estendeu a muitos outros países. E o dia de São Valentim é famoso até mesmo em alguns países muçulmanos, onde gera até polêmica e protesto muitas vezes. O seu nome então consta no Martirológio Romano, livro oficial onde está a relação de todos os santos e bem-aventurados conhecidos pela Igreja. Veja que o Valentine's Day ainda rende um faturamento considerável nos Estados Unidos, de acordo com a Associação Varejista norte-americana, porque as pessoas querem dar presentes, cartões, sair com os namorados, namoradas. Então é uma renda muito grande. Mas como foi o Dia dos Namorados no Brasil? Devido ao sucesso de uma campanha publicitária em 1948, que visava aquecer agendas de uma loja no mês de junho. Por um motivo bem mais prático, melhorar as vendas no mês de junho, um publicitário popularizou a comemoração em 1948. Ele era ninguém mais do que João Dória, pai do atual governador de São Paulo. Inspirado pelo sucesso de vendas do Dia das Mães, em maio, ele lançou diversas propagandas. A campanha é feita para lojas de roupas, acessórios
exposição Clipper, que ficava na Praça do Patriarca, no centro do capital paulista, tinha o seguinte slogan: não é só com beijos que se prova o amor, e não se esqueçam, amor com amor se paga. Foi escolhido o mês de junho porque era justamente o mês de fracas vendas. A escolha do dia 12 teve a ver com o fato de ser véspera de Santo Antônio, que era famoso no Brasil por seu santo casamenteiro. A propaganda foi julgada a melhor do ano pela Associação Paulista de Propaganda na época. A data começou a pegar no Brasil no ano seguinte, quando mais regiões começaram a aderir a ela e, posteriormente, a comemoração se tornou nacional. Atualmente, o Dia dos Namorados é a terceira data maior para o comércio no país, atrás apenas do Natal, o Dia das Mães. O Dia dos Namorados pegou no Brasil na véspera de Santo Antônio e no hemisfério norte de São Valentim. É interessante como os santos têm sempre a ver com essas datas comemorativas. Enfim, pela intenção de São Valentim e Santo Antônio, o Senhor abençoe nossas famílias, nossos lares, os jovens casadouros e todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço a Leonan, a Débora, todos os nossos ouvintes, a Cláudia, nosso ouvinte. Saúde a você, Cláudia. E até amanhã, se Deus quiser, fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.